Sincroniza com a palma. Boa! Hoje você que tá de microfone e você agora é faixa preta. Começa você hoje. Caralho, mano. Aí, a mão esquerda. Rapaziada, é o seguinte, hoje é mais uma conversa nossa. Convidado que eu acho que o Deluca abriria falando que é convidado especial, porque tem uma história não só de início de jiu-jitsu muito legal, mas também é um cara que sempre por onde entra ali, por onde vai, é um cara que não desiste fácil, né? O cara que tava falando aqui da lesão dele do punho, é porque o cara é a cabeça dura, ele vai até a falha. Literalmente. Maurício Portugal. E aí, copiando o Deluca já para mantendo uma tradição, a gente queria que você se apresentasse, mas sem falar o seu ofício, né? Sem falar o que você de fato faz como trabalho, como profissão. Tá. Eu sou Maurício Portugal Ribeiro, tenho quase 51 anos. Corpinho de 42. E faço jiu-jitsu apenas há 2 anos, mais ou menos. Eu voltei a fazer exercício há uns 4 anos atrás, né? E não conseguia ter muito resultado. É aquele negócio que, quando você chega perto dos 50 anos, mandam você fazer musculação todo dia. Sim. Né? E aquilo é entediante, absurdamente entediante. Concordo. Eu não conseguia lidar com isso. Meu peso ficava subindo e descendo, né? E aí eu entrei no jiu-jitsu 2 anos atrás, fiquei absolutamente obsessivo. Hoje, se eu não tivesse machucado, eu estava treinando todo dia. Com certeza. Né? Às vezes, machucado você treinou. Eu treinei machucado um tempo. E parou de gravar. Pode continuar. Mas há 2 anos eu faço todo dia e isso me fez emagrecer. Assim, tem várias coisas que mudaram em minha vida por conta do jiu-jitsu, mas acho que o mais palpável eu perdi 15 quilos, né? E minha massa, meu índice de gordura no corpo caiu de 33% para 15%. Caramba. Em 2 anos. Né? E eu tinha uma enorme dificuldade de ganhar músculo, tinha enorme dificuldade de perder gordura, tinha enorme dificuldade de perder peso. E, sendo sincero, eu não faço dieta muito rígida nenhuma, eu só treino todo dia. Vamos fazer assim? Então, mas tem uma coisa que eu reparei. O que você acha? Pode ser? Você vai brigar com a gente? Porque agora ela é faixa marrom, agora ela pode quebrar nosso joelho. Mas também tem uma outra coisa. Apesar de você falar que você não faz uma dieta muito rígida, eu, como teu amigo mais próximo, consigo perceber mudanças de hábito que tem relação direta com o treino de jiu-jitsu. Tem. Eu acho que você pode falar melhor sobre isso. Tem, aí teve outras coisas, né? Porque pessoa de 50 anos que nunca fez exercício, resolve fazer exercício, você vai no médico olhar o que está acontecendo, né? E aí eu tinha uma coisa que eu tive a queda abrupta de testosterona, né? Já é normal pela idade, né? Aí, que acontece normalmente pela idade. Os maus hábitos ali também aceleram esse processo. Piora, exatamente. E eu não tomava nenhum tipo de complemento alimentar, né? Então, isso corrigiu os complementos alimentares que a pessoa Nunca tomou nada também. Não, natural. Na minha idade. Calvície veio. Na minha idade, os complementos naturais que as pessoas tomam na minha idade, que é normal, e corrigir esse negócio do testosterona. Isso fez uma diferença monstruosa, porque quando eu comecei a treinar, eu passava 2 dias parecendo um velhinho de 90 anos, andando todo torto, com dor no corpo, né? Bastou corrigir o testosterona e isso mudou, né? Passei a treinar todo dia, não tinha dores frequentes, era coisa normal. Sim, a gente já teve essa conversa com você, mas por que será que isso é tão tabu para a sociedade? Porque, sei lá, para uma mulher fazer reposição hormonal quando ela chega perto do período da menopausa, ok, tá tudo certo. Agora,
pro homem corrigir ali a curva de testosterona e começar a repor, por que isso é tão tabu? Por que isso sempre foi um problema, assim, na tua opinião? No meu caso, não precisou reposição, né? Eu tomo um remédio que estimula a produção, então não precisou reposição. Mas eu não consigo entender, porque a vida melhora muito, né? Quando você corrige, é absurdo, assim, você volta a ter a capacidade de recuperação que você tinha quando você tinha 30 anos, né? Que foi caindo, e quando você chega nos 50, você já está com a capacidade de recuperação ruim, né? Você demora 3, 4 dias para ficar bom de novo depois de um treino. Sim. Né? E às vezes não só... Você demora para se recuperar não só dentro do tatame, né? Tipo, só seu dia a dia fica ruim. É difícil ruim. Pegar um negócio na prateleira de cima, né? Não, eu me lembro de tomar Novalgina para conseguir dormir, da dor depois do treino. Mas não é que eu tive um machucado. Não, é aquela dor muscular que passa a ser muito mais forte se você não está com o nível de testosterona adequado. Então, assim, mudou. Isso é a parte mais palpável, né? Que mudou a saúde. Agora tem várias outras coisas que são menos palpáveis que também mudaram por conta da relação com o jiu-jitsu, né? Tem uma coisa que as pessoas acho que não percebem, que tem um lado de higiene mental, que não... Eu fiz algumas artes marciais antes de fazer jiu-jitsu, eu sou faixa marrom de karatê, mas não dá para comparar a higiene mental que você tem quando você está lutando jiu-jitsu. Uma pessoa como eu luto geralmente com a pessoa mais graduada, mais forte, mais nova, geralmente, né? Mais graduada significa com mais técnica do que eu. Então, cara, se eu não me concentrar em tentar sobreviver na luta, né, eu simplesmente não vou ter nenhuma chance, né? Você não pensa mais em nada. Se tem um cara mais pesado, mais forte, mais técnico do que você em cima de você, você tem que tentar resolver aquilo, né? Então você abstrai todos os problemas que você tem quando você chega na academia, os problemas do resto da vida, por aquela 1 hora, né? Por aquela 1 hora. E para mim isso teve um efeito absurdo. É quase que um efeito parecido com a terapia, né? Que você obtém isso a muito custo, né? Aqui basta você treina, faça rola e você obtém isso tranquilamente. Né? Pô, você falou que fez karatê bastante tempo, mas apesar de ser uma arte marcial, são coisas completamente diferentes. Se você quiser treinar o kata ali do karatê, não quiser ter nenhum tipo de contato físico e ser um cara que ainda continua evoluindo na arte marcial, é super possível e plausível. Já é muito difícil trazer alguém pro tatame. Eu já tentei, há anos, meus amigos pra cá, alguns pingam aqui, vão embora, porque falam, machuca, dói, é isso que você falou, vou entrar menos graduado, vou apanhar pra caramba, vou voltar com dor. E você foi com 52 que você começou a fazer jiu-jitsu? Eu comecei 51, com 49. 49. Com 49 anos... pisar no tatame aqui e já está há 2 anos praticando só para quando de fato está lesionado. Como é que rolou essa ideia? Você já tinha feito algum treino sequer ali? Porque, cara, é difícil isso acontecer também. Aí vem a parte menos tangível, né? Menos que você é menos apreensível pelas pessoas, né? Assim, vir parar na academia foi um acaso. Nessa academia foi um acaso. Eu olhei no Google qual era a academia mais próxima de minha casa. Mas você foi buscar o jiu-jitsu? Eu fui buscar o jiu-jitsu. Mas a ideia era assim, eu vou testar uma coisa nova. Eu não sabia se eu ia ficar, não sabia se eu ia gostar. Eu tinha feito judô quando eu era adolescente. Gostava do judô, gostava particularmente da luta de chão do judô. Mas luta de chão quase que foi desaparecendo do judô, né? Tá voltando porque o pessoal do judô tá fazendo jiu-jitsu. Total, na real. Tem um pessoal do jiu-jitsu indo pro judô e ganhando um monte de coisa, né? Então, exatamente. Mas assim... tem uma diferença muito grande entre jiu-jitsu e outras artes marciais, né? No karatê você passa meses, às vezes anos, sem ter nenhum contato físico, né? E isso em várias outras artes marciais. No caso do jiu-jitsu, você, sei lá, na segunda aula você já está lutando, né? E assim, e como você não sabe ainda se comportar, você às vezes coloca toda a sua força, né? Você faz um movimento exatamente o oposto do que você devia fazer. Então a possibilidade de se machucar existe, né?
Mas no meu caso, eu não... Assim, o desafio de conseguir entender como fazer aquilo sem se machucar era muito maior do que o medo de me machucar, né? Eu não me machuquei nos primeiros meses, né? Eu me machuquei quando a coisa começou, quando eu comecei. Você começou a ficar obcecado por barra. A gente descobriu isso agora há pouco. Sua lesão não foi do jiu-jitsu, foi da calistenia. Essa daqui, né? Essa daqui, porque teve o dedinho, você lembra? Teve o dedinho. Mas o dedinho é o tipo de lesão que eu falo que, cara, podia acontecer... Em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque prendeu, tipo, sei lá, você tá jogando tênis, você prendeu o dedo na calça... É isso. Você vai Por quebrar isso o que dedo não tem bolso no Nogi. Por isso que não tem bolso. E aí a gente te perguntou quem é você sem você falar com que você trabalha, mas conta aí, o que você faz? Agora é o faixa preta falando. Conta aí, o que você faz Eu sou fora daqui? Sou advogado, trabalho com os setores de infraestrutura, especializado nesses setores de infraestrutura, trabalho há 30 anos nesse setor. Fui professor nessa área, escrevi livros e artigos, eu tenho mais de 100 artigos publicados, uns 4 livros, e hoje, atualmente, uma das coisas que me dá mais prazer, além de dar aula, eu advogo também, mas eu gosto muito mais de dar aula, e sou colunista da Folha e da CNN nessa área de infraestrutura, que é uma coisa também que tem sido muito divertida fazer, né? Você quando você está ficando velhinho, você tem a possibilidade de falar para o público maior sobre as coisas que... Não, o cara que tá treinando jiu-jitsu há 2 anos, todos os dias, falando que tá ficando velhinho, é foda, né? É foda, na moral. Mas é verdade, né? Tem que lidar com isso, né? É verdade. Mas eu acho que só pra vocês entenderem como faixa preta o Maurício é nisso, tem uma história legal que quando... Minha mulher é advogada também, a Mariana, ela já veio aqui, inclusive, já gravou com a gente. Mas quando ela conheceu o Maurício se apresentou só como Maurício. E aí eu falava que ele era advogado e tudo, beleza. Mas sempre acabou aí, assim, essa história. Tipo, a gente nunca se estendeu muito. Um dia eu comentei alguma coisa que ele trabalhava com infraestrutura. Aí ela falou, pera, esse Maurício é esse Maurício? Eu estudei os livros dele. Tipo, o cara é muito aí, foda. Ó, velhinho, aí, ó. E aí... Tá boa, Tosse. Aí ela, tipo, caralho, ele é muito foda. E, porra, como assim? E daí a relação entre ela e ele, assim, do dia pra noite mudou. Ela continuou pedindo conselhos pra ele, mudou um pouco. E me conta aí, como que... Você me fala frequentemente que você tenta trazer a galera do escritório pra cá. Vai ter uma barreira gigante, né? É difícil você fazer as pessoas entenderem, né? Uma vez que você coloca a pessoa no tatame, aí eu acho que ela consegue ter uma pequena noção, né, do que é. Mas tem uma coisa, De Luca, que eu acho que é muito importante dizer aqui, que é específico da academia e tem muito a ver com o fato de eu ter ficado aqui, né? Assim, a cultura que você criou aqui, você e os outros faixas pretas. Caralho. Agora. Mais a frase. Aqui. Agora. Até ontem não era. Frase de se sentir parte desse seleto grupo, cara. Menos de 1% da população. Mas a cultura que vocês criaram aqui de proteção às pessoas que chegam, quer dizer, eu me lembro muito claramente, assim, quando você me colocou para fazer um primeiro rola, você virou para o acho que era o faixa azul, acho que era o Mauricinho, virou para o Mauricinho e disse assim, cuidado, ele é novo, faixa branca, tem não sei quantas aulas. E claramente ele fez tudo para me mostrar as coisas, como lutar, mas não me machucar, né? O máximo esforço para não me machucar. E dá a sensação assim, ele se machucaria para não me machucar, né? Isso é uma cultura que eu acho... machucaria ele se ele te machucasse. Esse é o ponto. Talvez seja imposto pelo menos. Mas o fato é que essa cultura cria um ambiente que é completamente diferente, né? Porque é um ambiente cooperativo. Você não está ali para finalizar o sujeito. Se você está lutando com menos graduado, ao contrário, você tenta se colocar em posições que são difíceis normalmente e que você não daria aquela posição, aquela vantagem para alguém no seu nível, né? No seu nível você estaria lutando, não deixaria nunca o cara chegar naquela posição. Já que eu estou no menos graduado, deixa eu dar as costas para ver o que ele vai fazer e eu vou tentar sair.
Então você começa a se desafiar, né? Para o mais graduado, ele cria desafios para ele, né? E isso faz com que a luta, né, tenha alguma paridade, né? E quando você faz isso, torna isso uma cultura do lugar, poxa, isso muda completamente a dinâmica do treino, né? As pessoas estão ali não para ferrar uma com a outra, não para, né, mostrar superioridade. Ao contrário, quanto mais superior você é, mais você luta tranquilo, leve, né? E eu acho que isso talvez seja uma lição que eu fui aprendendo ao longo do tempo. Muito por conta de um professor, eu já falei dele algumas vezes pra você, do Caio, que ele sempre falava pra gente tentar tirar proveito de cada segundo que a gente tava dentro do tatame. Porque se eu for, sei lá, tem dias que só vem o Stefano de faixa preta o dia inteiro. Pô, se eu for usar como métrica só ele, puta, no dia inteiro, das minhas 16 horas acordado, eu treinei 9 minutos, 10 minutos. Se a gente fizer muito tempo de treino, eu treinei 20 minutos. Isso não é produtivo, sabe? Eu não vou evoluir tanto quanto eu poderia se eu tirasse proveito de cada segundo que eu tô dentro do tatame. Então, essa cultura, por mais que seja legal da minha parte, também é um pouco egoísta, sabe? Tipo, pra eu evoluir no treino, eu preciso me preocupar com os meus colegas e preciso fazer todo o treino ser produtivo. Se eu pegar... Tem muita gente que é falsa, muita gente que pensa assim também. Você se preocupa bastante com isso. Você é um bagulho que eu já fui em outras academias, tem uns caras que não se preocupam e foda-se o que tá acontecendo no tatame. Se é o bem-estar ali da galera, você de fato tá preocupado, velho. E é muita gente pra se preocupar. Eu também acho. Aceite o elogio, cara. Obrigado, tá bom. Não, e aí eu acho que tem uma diferença, assim, para mim tem uma diferença muito clara entre você ser professor e você ser mestre, né? Você é mestre. Tem muita gente que é só professor, o cara ali ensina os golpes e cada um que se ferre. Não é isso que acontece aqui. Não é isso que acontece aqui. É muito mais uma orientação. Eu vejo, principalmente quando você vê os adolescentes que estão aqui, o modo como você trata eles, etc. É uma orientação para a vida. É evidente que no adolescente tem um impacto, uma pessoa de 50 anos tem outro. Mas o fato de ter, né, essa cultura foi para mim foi, eu diria assim, foi nodal para eu ficar, né? Eu tive um mestre de karatê, né? Ele morreu quando eu tinha 10 anos, né? Que foi o Denilson Caribé. E Denilson era mestre. Tinha um monte de gente na academia que era professor. Denilson era mestre, era diferente. E era muito amigo do Matida, né? Sim. Do Masuhiro Matida, o pai de outro Matida. Pai do E ele realmente fazia isso, fazia essa orientação, né? Das pessoas não se machucarem, protegerem, ter um código, uma espécie de código de honra em torno do treino da arte marcial, né? E eu vi novamente isso aqui, né? É que tem que ter, né? A gente tá colocando a nossa vida em risco aqui. De um certo modo, sim, se você for ver no sentido figurado, a gente tá um matando o outro. É uma batalha. É verdade. Tem que ter uma certa honra envolvida. Se não tiver, é só uma carnificina, assim, não faz sentido. Não fica legal pra ninguém. Mas você tem que ter alguém que seja o garantidor de que as regras serão cumpridas. Esse papel é um papel duro, porque você vai ter que repreender gente, você vai ter que... Um cara que é, entre aspas, né, seu cliente, que é cliente da academia, você vai ter que disciplinar o cara. Então, esse papel é um papel que, evidentemente, tem a recompensa, a relação que as pessoas têm com você e o respeito que elas têm por você muda por conta disso, mas ela tem um preço, né? Ela tem o preço de você ter que ficar... Né? Eu sei, minha mulher treina aqui. O preço é caro. Às vezes eu pago por isso, pago caro. Paga em casa, né? Pago em casa. Vai daqui até em casa emburrada. Não dá um sorriso. Mas aqui é o lugar que o cliente não tem razão, né? Não. Esses dias eu não, uma brincadeira aqui, eu tava no meu mecânico, aí eu mexi um negócio no meu carro, resolvi. Aí ele falou, estamos precisando de mecânico aí, vem trabalhar aí. Eu falei, nem fudendo, irmão. Meu emprego é o melhor do mundo. Eu posso bater no meu cliente, ele sai feliz. Tô mentindo? Não. Falei. É verdade. Mas voltando a falar do meio que você vive, né? Que você falou que você tentou já trazer alguns amigos seus. Cara, mesmo assim, mesmo vendo os benefícios que trouxe pra sua vida ali, porque eu imagino que assim, como na sua história ali, que você ficou quase que
Você ficou sem praticar nenhum exercício? Uns 20 anos? 20 anos. Uns 20 anos, imagino que dentro do seu lugar de trabalho ali, outras pessoas também estão nessa curva. Ela nunca aparece. Toma. Então, né? Não corta não. Então até perdi o prumo. Então nessa curva de, cara, testosterona baixa, e aí mexe com o psicológico ali, né? E porque imagino que não seja só o físico que mudou em você. O teu mental ali deve ter entrado num trilho ali que talvez antes tivesse com uma rodinha só ali, tava no fio da navalha ali. Mesmo assim, a galera não tem esse incentivo de começar algo novo. Cara, eu vou apanhar também em casa por falar isso. Mas eu não consigo convencer nem a minha mulher de fazer uma aula experimental. Não, mas já tentei também. Não, mas essa aí é mais difícil de convencer. É mais fácil convencer todos os seus amigos do que sua mulher. Eu já tentei também. Confia. Eu consegui convencer um amigo que já fazia jiu-jitsu a vir aqui, né, que Sim. você viu daquela vez. Mas as pessoas que não fazem, você trazer... Por outro lado, eu acho que se fizerem a aula experimental, eu acho que a tendência é ficar. Mas é muito difícil, né? Muito. É muito difícil explicar tudo isso aqui, né? É muito difícil. A gente estava falando nesses tempos até como o teu comportamento muda em relação a pequenas batalhas do dia a dia. Assim. Você deixa de entrar em uns enfrentamentos, você sabe que não vale a pena, ou que você sabe que você não vai ganhar. Você passa a olhar as coisas de uma maneira diferente. Você gasta todo o seu testosterona, a gente tá falando de testosterona, você gasta todo o seu testosterona no tatame, né? Você sai do tatame, você se torna uma pessoa... Eu me tornei uma pessoa muito mais pacífica. Sim. Né? Nos embates do dia a dia. Né? Porque você tem um lugar para descarregar isso, né? Com limites, etc., mas você tem aquele lugar. Você saiu dali, para que brigar, né? Você passa a lutar para não brigar. Né? Exato. Exatamente. Normalmente quem quer brigar no trânsito não entende um caralho de luta, e aí o outro cara no carro que tá quieto ali fala, me desculpa, rapaziada, se saísse do carro pra briga, de fato, quem começou que ia se fuder. Mas eu acho que de todos que a gente já conversou aqui, talvez você foi o que mais deu ênfase ali quando disse na parte mental, né? Você comparou ali, fez uma analogia ali breve como se fosse de fato uma terapia, e aí depois agora falou que você tem uma descarga de testosterona ali, você sai limpo ali depois daquela 1 hora. Qual que é esse poder ali que você entendeu ali depois de 2 anos de treino, que pode fazer Eu imagino que você passe por estresses absurdos no seu dia a dia de trabalho, né? Você mexe com coisas muito sérias, diferente de um jornalista e de um professor de jiu-jitsu ali. É sério pra gente. O seu é sério e envolve muito. Ele é sério mesmo. É sério em cadeia o seu trabalho. Eu acho que isso de fato mexe, você acaba se estressando com os anos. Por que essa válvula do jiu-jitsu funciona ali? Você já entendeu ali? Caramba. Primeiro assim, eu vou discordar um pouco, porque eu não acho Não acho legal. Não, 2 faixa preta falando contra o faixa azul. Agora... assim, todo trabalho, se você levar a sério, Sim. tem um peso, tem todo um... E evidentemente, assim, meu trabalho, a consequência é sobre o patrimônio das pessoas e das empresas, etc. Então isso Gera responsabilidade. tem uma responsabilidade. Mas, por outro lado, Stefano, quando você vai chegando aos 50... Licença, minha chefe tá me mandando fazer isso aqui. Vai apanhar de novo. Quando você vai chegando aos 50, você já... E como no meu caso eu me especializei muito cedo, faço a mesma coisa há 30 anos, as situações de muito estresse vão diminuindo. Não são situações completamente novas. Você já passou por outros estresses com aquelas coisas. Eu vejo, assim, para mim, eu estava conversando outro dia com o De Luca, a coisa mais estressante que eu faço hoje em dia são as audiências das arbitragens. Você passa 2 meses, às vezes, se preparando para a audiência, você não pode errar, né? Você tem só aquele momento, e às vezes são 3 dias de audiência, e você no primeiro dia você está com as apresentações todas prontas para os 3 dias, primeiro dia de audiência muda a estratégia toda, porque
o que aconteceu ali requer que você passe a noite elaborando uma nova estratégia, aí você dorme 2 horas, acorda para treinar o que você vai falar. Então, isso é a coisa mais tensa. Mas mesmo sendo a mais tensa, não me tira mais do eixo, entendeu? Porque você vai ficando velho e aquilo vai se incorporando no seu modo de vida, né? Não tem muito como... Então, o jiu-jitsu assim, me ajuda muito, mas essas tensões do dia a dia profissional... Não era o principal motivo que você precisava arrumar ali, né? Não era porque já tinha... Já estava acostumado. Eu já estou na fase de começar a diminuir, né? Pela minha idade, de começar a diminuir a quantidade de coisas que eu faço, etc. Eu ganhei essa face pública dessas coisas de coluna em jornal, etc. Mas é para diminuir as outras e ter essas como uma coisa que permite influenciar para melhorar a área, etc, etc. E uma coisa que, assim, provavelmente você... Quer dizer, eu sei, na real, que você lidava com isso com uma certa facilidade, assim, com essas mudanças de estratégia. Apesar de ser algo muito complexo, você fazia numa boa, porque você já faz isso há muito tempo. Mas eu acho que, se a gente for parar pra pensar, tem muito a ver com o que a gente faz aqui no dia a dia, né? Tipo, quando você quer raspar o teu adversário, você tem um plano perfeito na tua cabeça. Você já sabe exatamente o que você vai fazer. Só que você não combinou com o teu amiguinho que vai pôr a mão no chão e acabou o teu movimento. E aí você tem que mudar de estratégia. E aí você tem que mudar de estratégia. É uma analogia, exatamente. É uma situação que você, com o seu corpo, faz o que você faz com a sua cabeça em outros lugares. Né? Porque em outros lugares, na minha profissão, é você pensar, botar no papel, etc. Aqui você tem que fazer com o corpo. Né? Sim, sim. E isso, para mim, pelo menos, mudou a minha conformação corporal. Né? O fato de você tentar aprender a usar o seu corpo para aplicar as técnicas muda ao longo do tempo, né? A sua conformação corporal. Né? Acho que o índice, quando eu falei do índice de gordura de 33% para 15%, tem a ver com isso. Né? Claramente. Isso aí sim. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente fala bastante aqui, principalmente eu e você, que é um pouco sobre o ego, né? No mundo jurídico, o ego... Nunca vi tanto doutor sem doutorado na minha vida. Essa é outra treta, não vou entrar nessa. Mas assim, o ego no mundo jurídico é gigantesco. E aqui, esse ego vai embora muito rápido, né? Muito rápido. Você fica humilde muito rápido, né? Eu acho impressionante isso. Porque por mais que você treine, por melhor que você seja, vai aparecer alguém que vai bater em você. Né? E quem chega sabendo nada não vai bater em ninguém. Dificilmente, só se o cara for 2 metros de altura. Mesmo assim. Mas aí, um faixa branca ali, talvez ele consiga já na primeira aula não ser finalizado. Mas... tinha aquele brother, lembra? Aquele mano que era gigante, polícia. Não, aquele ali era uma aberração da natureza, aquele cara, velho. Mas assim, não batia ninguém. Exato. Potencial agressivo zero. E a tendência é que essa pessoa que você não quer faixa branca e ninguém consegue finalizar, ela vai se machucar muito. Né? Porque ela não sabe como se defender e com chance também de machucar a outra pessoa. Não, esse cara se machucava bastante. Se machucava bastante. Apesar de ser muito forte, ele machucava a coluna o tempo inteiro, fazia muita força. Eu posso dizer isso, que quanto mais força você faz, mais a tendência é você se machucar. Né? Quanto maior a força que você faz, se você é pouco graduado e tenta aprender as coisas devagarzinho, etc., você consegue limitar o quanto você se machuca. Sim, total. Mas, e aí é o problema do ego também, né? Porque tem gente, o cara às vezes chega aqui no tatame, ele é fortão, ele na vida está acostumado a criar uma certa impressão, né, nas outras pessoas, intimidar as outras pessoas pelo porte. Ele chega aqui, ele toma pancada de um cara muito mais... Um cara de 70 quilos amassa o cara de quase 100. Volta pra casa e chora baixinho no chuveiro. Não, esses dias aconteceu aqui, numa aula à noite, tem um moleque adolescente que tá fazendo todas as aulas possíveis, tá dedicadíssimo. O moleque tá muito bem, muito bem.
E ele foi treinar com outro cara que deve ser, ter seus 22, 23 anos, que é forte. E um moleque de 15 anos, 50 quilos, passou o carro no cara. Não, você olhava a cara do outro maluco e ele tipo, o que tá acontecendo, velho? Ainda mais, eu acho que nessa idade, assim, nos 23, 24 anos, o shape faz muita diferença, né? O cara que é forte, ele se acha o deus grego. E aí ele ter apanhado de um moleque de 15 anos, acho que trouxe ele pra realidade de uma forma impressionante. Você olhava pra ele e dava pra perceber, claramente. E mudando de assunto agora rapidão, a gente vê que aqui a gente tá quase acabando, mas esse é um assunto que eu queria falar com o Mal também. Pô, você, é o que você falou, né? Você tava buscando alguma coisa nova no jiu-jitsu e você meio inquieto ali nas coisas que você faz. E aí, eu comecei a fazer faculdade de rádio e TV, jornalismo, eu já sou há mais de 10 anos jornalista e o cara, em meses, já é um jornalista melhor que eu, velho. Não é difícil. Folha, tá na Folha, tá na CNN, pô, me dediquei ali desde 2014 na Band, mais de 10 anos, aí o cara, em meses ali, já tá deitando os cabelos na CNN, na Folha. Não. Cara, Mas você imaginou na tua vida ali que você cairia pra comunicação em algum momento? Não. Tem duas coisas que eu sempre pensei que em algum momento eu faria. Uma é tentar alcançar o grande público. E quando eu entrei aqui, eu já estava com Mas isso na como cabeça. professor ou mídia mesmo ali? Mídia. Quando eu entrei aqui, eu já estava... A gente chegou a conversar sobre isso, né? Sim. Eu já vinha conversando com alguns veículos de comunicação. Eu fazia com dois amigos e colegas de trabalho, um podcast no YouTube sobre o nosso setor, né? Semanalmente a gente fazia meia hora de conversa sobre o nosso setor. E foi esse podcast que fez com que pessoas que estavam em redes de jornalismo entrassem em contato comigo. Poxa, a gente está usando o que vocês fazem para orientar a pauta da gente aqui. E foi aí que eu comecei a conversar. Poxa, e que tal levar o programa para uma rede de TV, né? E aí o formato do programa não se enquadrava muito bem no formato da rede de TV. E aí essa conversa evoluiu até ter a coluna lá Não, foi sem querer. na CNN. E na Folha foi por acaso, eu diria assim. Foi um amigo, jornalista de infraestrutura, que tinha escrito uns livros muito bons sobre infraestrutura, que me indicou para o editor-chefe lá da Folha. Disse: olha, vocês estão querendo aumentar a cobertura de infraestrutura? Conversa com esse cara. Aí eu fui lá, conversei com eles. Eles não me fizeram logo o convite para ser colunista. Ficou combinado de eu mandar artigos quando eu achasse que devia. Aí no primeiro mês eu mandei 3 artigos. Que também você produz muito, né? Não, foi por acaso. O acaso que ele vem trabalhando há 10 anos. Aí eu mandei 3 artigos, aí eles publicaram os 3. Toda vez que, no segundo artigo, eles dizem: olha, eu preciso pedir autorização de compliance, porque como você não é colunista, precisa de uma autorização. Mas aí dava autorização e saia publicado. Aí logo depois eles me convidaram, sei lá, tinha 2 meses que a gente tinha conversado, eles me convidaram para ser colunista. E aí eu passei Agora, é desafiador para mim. Não é, você fala assim, é fácil, parece que é fácil. Parece, mas dá um trabalho danado formatar a coisa, tá pronto lá. Porque tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, que você deve saber disso muito melhor do que eu, que é: você não pode pautar o que o jornalista vai lhe perguntar. Sim. Você pode até dizer qual assunto que ele vai lhe perguntar, mas o que ele vai lhe perguntar é antiético você pautar, né? É muito comum entrevistados ali perguntarem: pô, o que você vai perguntar? A gente fala de fato esse tema, que algumas vezes tem que quebrar isso, que o cara é o presidente eu já tive que, cara, eu me sentia um merda ali. Porque é isso, eu tive que escrever num papel, mandar pra assessora do cara, e o cara mudou a pergunta que eu tinha feito. Porque o cara era o presidente aí, não vou nem falar da onde, mas do XPTO lá, mas de fato antiético isso aí. Porque senão o cara pode, sei lá... Vira publicidade. Vira publicidade. Em vez de ser jornalismo, é publicidade. Então isso para mim significa que sobre aquele tema que eu vou conversar na coluna, eu tenho que estar preparado para qualquer pergunta
que o jornalista resolveu fazer. E isso lá na CNN é um dogma, assim. Eu tenho que estar, não tem essa opção. É evidente que, dependendo do que for, eu posso até dizer que eu não sei. Né? Mas é a opção ruim dizer que não sabe. Você deveria estar preparado para estar apto a responder, dar alguma resposta boa. E isso dá trabalho, você tem que se preparar. Né? Você não chega lá assim, passei aqui e vou dar um recadinho. Não, você passa um dia se preparando. Né? Você pegar o número de horas. Assim. Mas é divertido demais. Sabe que o Stefano fez essa pergunta muito mais para se vangloriar do fato de que ele trabalha do que pra te perguntar de verdade, né? Porque a gente fica zoando que ele não trabalha. Ele falou, mano, deixa eu fazer uma pergunta aqui pro cara defender o meu lado. O meu trabalho é uma reticência da vida do Maurício. Exato. Eu trabalho tipo... a ponta. Eu faço isso aqui. Eu faço isso aqui. Fazer o quê? Boa demais. Fechou? Deu, já passamos. Passamos um pouquinho? Boa. Rapaziada, como sempre, eu preciso agradecer. Eu tô de Braus hoje, mas não tem logo da Braus. Aqui, ó. O Stefano tá de Braus com essa bela bermuda, ó, Braus Fight. Muito obrigado pela voltinha. Mas tem ali o logo na parede também. Então eu queria agradecer o pessoal da Braus, tá sempre comigo, todos os campeonatos, tudo que eu preciso pra treinar, tudo que eu preciso de equipamento, os caras me ajudam muito. E além disso, agradecer a CNC, que me ajuda, a gente falou no começo lá de nutrição e tudo mais, os caras complementam o meu dia a dia, facilita muito minha vida ter esses caras comigo. Fechou? Agradecer a Renata, nova faixa marrom. Fique pra posteridade esse vídeo. A Renata é a pessoa que eu puxei aqui, que não aparece. A gente foi pro Chile junto, eu sinceramente não sei se a Renata voltou ou algum outro chileno. Mas... Obrigado, rapaziada. E agradecer ao Maurício. Esse é o Stefano. E ao Maurício. Obrigado, rapaziada. Valeu e até o próximo. Filha da puta.